Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, também você que nos acompanha agora por nosso canal no YouTube ou pelo Facebook, Jesus não é um personagem do passado, não é um grande homem notório que viveu há mais de 2000 anos, foi pregado numa cruz e sua história acabou aí. Não. Mas Jesus também não é simplesmente o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus enquanto nós ficamos aqui na terra cuidando cada um da sua própria vida. Também isso não. Jesus Cristo é o vivente. Desde muito nós o chamamos assim na igreja. O vivente porque ele é o ressuscitado, aquele que foi levantado pelo Pai, arrancado das amarras da morte. Aquele que foi torturado, crucificado, o Pai o autorizou. E tomando a sua vida das garras da morte, nos salvou. Sua morte e sua ressurreição nos salvam. É sempre isso que nós celebramos desde a morte e a ressurreição de Jesus, que ambas, sua cruz e também sua ressurreição, são salvíficas. Nós até hoje recolhemos os frutos da salvação: perdão para os nossos pecados, confiança para poder seguir e perseverar na vida,
a presença do ressuscitado junto de nós. A comunidade de Lucas, evangelho que nós ouvimos aqui hoje, se perguntava: onde é possível experimentar o ressuscitado? Onde é possível senti-lo? Onde é possível fazer uma experiência íntima com Jesus Cristo, o vivente, depois de sua morte e ressurreição? E então o evangelista Lucas responde, contando-nos a história dos discípulos de Emaús. 2 discípulos vão desalentados, aflitos pelo caminho, saindo de Jerusalém e voltando para a cidade natal, Emaús. No desalento eles partilham a vida, na desesperança eles partilham as lágrimas, as incertezas, e então é Jesus quem se aproxima deles como um forasteiro. Esta presença de Jesus pode ser sentida por nós também quando nós partilhamos a vida. Quando nós somos capazes de partilhar as nossas dores, as nossas incertezas, as nossas angústias, essa partilha, a partilha do pão das lágrimas, faz Jesus presente no nosso meio. É uma maneira de experimentar o Cristo. E então o Cristo se aproxima deles, partilha com eles a vida, explica-lhes as Escrituras, o coração deles aquece e eles dizem: fica conosco, Senhor, porque é tarde. E então Jesus parte o pão com eles num lugar reservado, e é neste momento de partilha do pão que eles reconhecem quem é Jesus e que Jesus está presente no meio deles. Tanto é que o Evangelho diz: Jesus desaparece, porque sua presença está no pão rasgado, partilhado. Outro modo de experimentar o Cristo ressuscitado, portanto, é partilhando o pão. Partilhando o pão da vida, mas partilhando o pão que alimenta o corpo. Matando a fome. Fome, minha gente, é um problema teológico. Não é um problema político simplesmente. Não é um problema simplesmente econômico. É um problema teológico. Toca o ser de Deus. Dizem que hoje morre-se mais de obesidade do que de fome. Pode até ser, mas a fome é ainda um problema gravíssimo de nossa época. No partir do pão, Jesus é reconhecido. Quando a gente é capaz, portanto, de solidariedade e, sobretudo, quando a gente é capaz de justiça. Mais ainda, o Evangelho de hoje, que começou assim, diz-nos que é no momento em que os discípulos estão reunidos, falando de Jesus, contando o que aconteceu, que ele vem para o meio deles de novo. Notem, este também é um modo de experimentar o ressuscitado. Reunindo-se e falando dele, fazendo memória da vida de Jesus. E este modo torna a presença de Jesus real no nosso meio. O Evangelho diz: Jesus está no meio, ele é o centro. A sua centralidade é fundamental para a comunidade cristã. Quem está no meio da nossa comunidade cristã? Quem nós pomos no centro da nossa fé? Muitas vezes não é Jesus. Muitas vezes nós trazemos os penduricalhos, o que é superficial, o que é anexo para o centro. E esquecemos o centro. E esquecemos a vida de Jesus. Ao se pôr no meio, o Cristo crucificado e ressuscitado dá a paz. Vejam de quem vem a paz. A paz não vem a partir do poder. A paz não é feita com força. A paz não é como a paz romana. Também Israel esperava que o Messias fosse trazer a paz com força, com violência.
Mas Jesus traz e dá a paz porque Ele deu a vida. Quem deu a vida, oferece a paz. A paz é construída, portanto, quando nós somos capazes de dar vida. Onde há cristãos oferecendo a própria vida em serviço, o Cristo ressuscitado se faz presente. Os discípulos ficam com medo. Eles têm medo, acham que é um fantasma, e então Jesus Cristo mostra os sinais, suas mãos chagadas, seus pés chagados. As chagas de Jesus mostram quem Ele é. Ele tem corpo, não é um fantasma. Ele está presente no meio da comunidade, não é um espírito. Não, Ele é o Cristo vivo e ressuscitado. E mais, suas chagas mostram quem Ele foi. Suas mãos mostram sua ação, sempre mão estendida. Mão para levantar o caído, mão para dar o pão, mão para enxugar lágrimas, mão para ressuscitar mortos. Seus pés chagados nos lembram o seu caminho, caminho itinerante, caminho de saída, caminho de libertação para as pessoas. Ora, isso identifica Jesus. Poder tocar as chagas de Jesus, poder vê-las e tocá-las, nós também podemos. Como? Como é possível tocar hoje as chagas de Jesus? Comprometendo-se com a vida de Jesus, com o que fez, com o que fizeram as mãos de Jesus, com os caminhos que trilharam os pés de Jesus. Também é possível experimentar o ressuscitado quando a gente olha para as chagas dos nossos irmãos. Quantos irmãos hoje têm chagas que sangram, marcas de dor que ainda não foram transformadas? As marcas de dor de Jesus já são marcas de amor, foram transformadas pela ressurreição. A vida de Jesus nos autoriza a amar os chagados deste mundo e transformar as suas dores. Depois, este que não é um fantasma porque tem fome, pede um peixe. Ele quer comer. Comer. Esse Jesus é sentido no cotidiano da vida. Tem coisa mais comum para a época de Jesus do que rasgar o pão e partilhar o pão? Não tem. Tem coisa mais cotidiana do que sentar-se para comer, como na época de Jesus? Aliás, ainda hoje, é muito costumeiro, não tanto agora na pandemia, é verdade, mas esse sempre foi um traço da nossa cultura, sentar-se à volta da mesa. Então Jesus Cristo pode ser experimentado vivo entre nós no cotidiano, no dia a dia, onde a gente está junto e faz comunhão, onde a gente não é só um pelo caminho, mas dois ou mais, onde a gente é capaz de partilhar o pão, o peixe e a vida. É aí que Jesus se mostra, se revela. E então Jesus Cristo abre a inteligência dos discípulos. É muito interessante notar isso. Quando ele explica a Escritura, a inteligência dos discípulos abre-se. Escritura, quando bem lida, quando bem rezada, quando bem interpretada, abre a inteligência. Quando não é bem interpretada, ela serve de ferramenta de morte. Quando bem interpretada com rigor, com critério, com espírito, aí sim ela abre a inteligência. Ela permite a gente a capacidade de ler a história, de ver a vida, de entender a vida e de agir. Quando a gente lê as Escrituras tendo a chave, que é Jesus, Ele é a chave. Quando a gente tem essa chave, Ele se faz presente, vivo no meio de nós. Os discípulos vão se tornar anunciadores desse Cristo. Anunciadores de um Cristo que é misericordioso,
não é outro o anúncio dos discípulos, não é outra a nossa missão. Nossa missão é testemunhar que Cristo é amoroso, compassivo, que Ele nos perdoa, que sua misericórdia nos levanta. A igreja, portanto, é sinal, sacramento da misericórdia de Deus. Ai dela, se ela não for capaz de cumprir com esta missão, a de ser testemunha da misericórdia. Sejamos nós essas testemunhas. Vamos tocar Jesus nas mãos e nos pés. Nós queremos imitar suas mãos que acolhem, suas mãos que partilham o pão, que olham para o faminto, não com indiferença, mas com cuidado, que lutam, defendem a justiça. Nós queremos seguir estes passos, que são passos de liberdade. Nós queremos ser também presença do Cristo ressuscitado para os nossos irmãos. Amém. Amém.